Olá, bem-vindo ao canal Direto ao Ponto, eu sou a Prof. Celita e hoje vamos aprender adição e subtração de frações. Bom, primeiro vamos entender o que são frações equivalentes. Aqui está a representação de três desenhos iguais e eu dividi o primeiro na metade, o segundo em 4 partes e o terceiro em 8 partes, para vocês entenderem o que são frações equivalentes, tá? Então, essa parte em vermelho aqui, essa metade equivale a esses 2 1/4 aqui, que equivale a esses 4 1/8. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, certo? Então, a equivalência aqui é que metade, pode ver que esse vermelho é igual a esses 2 vermelhos aqui, então 2/4, que é igual a esses 4 vermelhos aqui, certo? Que é igual a 4/8. A parte branca também é igual, ó, só que eu peguei o vermelho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vamos ao exemplo da pizza. Tem uma pizza dividida em 8 partes, uma em 4 e uma em 2. Aqui eu pego 4 partes, 4 pedaços de 8, certo? Aqui eu pego 2 pedaços de 4 e aqui eu pego uma parte só, de 2, tá? Então, se eu pegar esse 4/8 e dividir por 2, eu chego na equivalente a 2/4. Se eu pegar o 2/4 e dividir por 2, eu chego na equivalente a 1/2, certo? Nunca se esquecendo que a parte de cima é chamado de numerador e a de baixo, que é o divisor, é chamado de denominador. Então, numerador e denominador, certo? Bom, vamos então efetivamente somar e diminuir as frações. Quando eu tenho denominadores iguais, eu só somo os numeradores. Então, 5 mais 1, 6, 6/8. Simplificando essa fração aqui, que é dividindo ela por 2, eu tenho 3/4, que é a nossa equivalente, certo? A mesma coisa para a subtração. Com os denominadores iguais, eu só diminuo os numeradores. 5 menos 1, 4, 4/8. Simplificando essa equação aqui, eu chego em 1/2, que é a nossa metade. Agora, quando os denominadores são diferentes, eu preciso achar o denominador que seja equivalente dessa fração aqui, igual a essa, certo? Para mim poder somar. Sempre denominadores iguais, né? Então, qual é a equivalente da metade? Eu sei que aqui é fácil de visualizar, né? É só multiplicar essa equação por 2, que eu vou chegar aqui no 4 também. Então, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4. Achei a equivalente. A equivalente à metade é 2/4. Então, agora, como eu tenho denominadores iguais, é só somar. 3 mais 2, 5. E o denominador eu repito, sobre 4, certo? Mesma coisa para a subtração. 3/4 menos 1/2 é igual a 3/4 menos 2/4. Porque isso aqui, multiplicando por 2, eu chego na equivalente. Por quê? Porque eu preciso que os denominadores sejam iguais. Aí eu repito o denominador lá e só diminuo os numeradores. 3 menos 2, 1, certo? Vamos achar o mínimo. Quando a fração for um pouquinho mais difícil de entender, de fazer de cabeça, a gente faz o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Peguei o 6, peguei o 2 e vou fazer o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É um valor que possa dividir eles, o mínimo que eu posso dividir. Primeiro eu divido por 2, né, que é o mínimo, que divide o 6 e o 2, que dá 3 e 1, né? 6 divididos por 2 dá 3, 2 divididos por 2 dá 1, tá? Agora, eu posso pegar o 3, né, para dividir, porque o 1 sempre vai ficar 1. Então, o 3 divididos por 3 dá 1, e o 1 divididos por 3 dá 1 mesmo, né? Não posso fazer a divisão, né? Na verdade. Então, nem faço a divisão, na verdade. O 3 vezes 2 que vão ser o meu mínimo múltiplo comum, tá? Então, é sempre assim que eu faço, tá? Eu vou dividindo eles até chegar em 1 aqui embaixo, tá? No resto, né? Sobrar 1. E aqui eu multiplico e eu vou achar o meu mínimo múltiplo comum. Na verdade, eu poderia até ter feito de cabeça aqui, que fica fácil também. Eu sei que se eu multiplicar essa equação aqui por 3, né? Toda ela, essa fração aqui, eu vou chegar no denominador 6, né? Só que eu fiz o mínimo para vocês entenderem aqui, ou relembrarem, na verdade, né? Então, 1/6 eu já repito, porque eu já tô sobre 6 aqui. E agora eu vou fazer a metade. Como que fica ali, deixando 6? Para mim achar que é 3 o múltiplo aqui, né? Como que eu faço? Eu divido o nosso denominador que eu achei, o nosso mínimo múltiplo comum por 2, eu vou achar o 3. E daí eu vou multiplicar lá em cima, né? Que aqui no caso é 1, ficou fácil, né? Então, vezes 1 dá nossos 3/6, né? Tá vendo que é só multiplicar ela por 3? Mesma coisa que eu falei, se você quiser fazer a equivalente de cabeça, pode fazer, tá? Então, 1/2 é igual a equivalente a 3/6.
Agora que eu tenho as duas frações iguais, de denominadores iguais, eu posso somar, né? Eu repito o denominador lá e só somo os numeradores. 1 mais 3, 4, certo? Então, agora, vamos fazer um esquema, vamos esquematizar para vocês entenderem bem, tá? Eu tenho o início da fração. Se eu tenho denominadores iguais, o que eu vou fazer? Eu apenas vou somar ou diminuir, dependendo do que o exercício pediu, né? Os numeradores e vou repetir o denominador, tá? Se eles forem iguais, denominadores, lembra que é a parte de baixo, divisor, tá? Se forem iguais, eu somo ou diminuo os numeradores e repito o denominador e terminei o exercício, tá? Agora, se não forem iguais, ou eu faço a fração equivalente de cabeça, né? Quando ela for fácil de fazer, ou eu vou achar o mínimo múltiplo comum, tá? Essa fração equivalente eu posso achar de cabeça ou fazendo o mínimo múltiplo comum, tá? Que é aquela divisão, né? Eu vou dividindo aqueles denominadores, né? Então, daí como que eu faço para achar a fração equivalente? Eu divido pelo denominador, aquela fração que está com o denominador diferente, aqui está igual, eu repito. Aqui está diferente, eu divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Assim eu vou achar a fração equivalente. Daí é só seguir o exercício. Soma ou diminuo, dependendo do que está pedindo, né, os numeradores e repito o denominador, porque eles já são iguais. Certo? Então, pessoal, já sabem, né? Dê o seu like ali, dê o seu joinha e inscreva-se no canal.